Oi, oi, gente! Professor Moreira Santos na área e esta é a aula 2 de Geometria Analítica. Nesta aula, vamos estudar distância entre dois pontos. No primeiro caso, temos aqui o ponto AB, que forma esse segmento que está em vermelho, e este segmento é paralelo ao eixo OX, ao eixo das abscissas. Nesse caso, para a gente encontrar a distância do ponto A ao ponto B, basta a gente calcular o módulo de xb menos o xa. Temos aqui um exemplo. O ponto A com coordenadas 3 e 2 e o ponto B com coordenadas 5 e 2. É importante dizer que o primeiro que aparece é o x, segundo o y. Isso aqui é do ponto A. Então, de A. E aqui temos o ponto B. O primeiro que aparece é o x. O segundo que aparece é o y, do ponto B. Para encontrarmos aqui a distância de A até B, a gente observa o seguinte, que esses pontos são paralelos à abscissa. E por que a gente sabe disso? Porque o valor de y são iguais. Quando o y do A for igual ao y do B, a gente pode afirmar que o segmento é paralelo ao eixo OY. Observe, então, que o y do ponto A é 2 e o y do ponto B também é 2. Então, é paralelo ao eixo y. A gente utiliza a distância de A até B é igual ao módulo do x do B menos o x do A. Distância de A até B é igual módulo x do B é igual a 5. 5 menos x do A é igual a 3. Distância de A até B é igual ao módulo 5 menos 3, 2. A gente coloca em módulo porque se o valor for negativo, quando sai do módulo, sai positivo. Justamente porque distância é sempre um valor positivo. Então, temos aqui que distância de A até B é igual a 2. No segundo caso, temos aqui o ponto A e o ponto B. Formando o segmento que está aqui em vermelho, observe que o segmento está paralelo ao eixo OY. Nesse caso, para a gente encontrar a distância de A até B, a gente basta fazer a subtração de y do B menos y do A entre módulo. É importante dizer que para que os pontos A e B possam formar um segmento paralelo ao eixo y, é necessário que o x do A seja igual ao x do B. Temos aqui um exemplo. Temos o ponto A, 4,1. Primeiro é o x do ponto A, depois o y, ponto A. Agora, ponto B. Primeiro o x do ponto B, depois o y do ponto B. Observe que o x do A é igual ao x do B. Dessa forma, podemos afirmar que o ponto A e o ponto B formam um segmento paralelo ao eixo OY. Sendo assim, a gente utiliza esta fórmula para calcular a distância, que é a fórmula distância de A até B é igual ao y do B menos o y do A entre módulo. Distância de A até B é igual ao módulo y do B vale 5, menos y do A vale 1. Distância de A até B é igual a 5 menos 1, 4. 4 entre módulo. Isso dá em módulo porque distância é sempre um valor positivo. O módulo de 4, então temos que a distância de A até B é igual a 4. No terceiro caso, temos aqui o ponto A e o ponto B,
E veja que o segmento aqui em vermelho não é paralelo nem ao eixo OX, nem ao eixo OY. Desta forma, para calcularmos a distância entre A e B, é preciso calcular a diferença entre as abscissas e ordenadas, de tal forma que precisamos utilizar o Teorema de Pitágoras, quando a gente coloca aqui um ponto C, e utilizando o Teorema de Pitágoras, a gente chega nesta fórmula. Distância de A até B é igual a raiz quadrada do x do B menos o x do A elevado ao quadrado, mais o y do B menos o y do A elevado ao quadrado. No canal você encontra também a demonstração dessa fórmula, ou seja, como chegar nesta fórmula. Vou deixar o link na descrição. Aqui temos um exemplo para calcularmos a distância quando os pontos não são paralelos nenhum dos eixos. Temos aqui o ponto A de coordenadas 8,3. O primeiro valor que aparece é o x, o segundo o y, do ponto A. Agora temos aqui o primeiro valor que aparece é x, o segundo y, do ponto B. A fórmula para calcular distância, quando nem as abscissas são iguais, nem as ordenadas são iguais, ou seja, todas são diferentes, é esta. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de x do B menos x do A elevado ao quadrado, mais y do B menos y do A, também elevado ao quadrado. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de x do B é igual a menos 4, menos x do A é 8, elevado ao quadrado, mais y do B é 8, menos y do A é igual a 3. Tudo elevado ao quadrado. Distância de A até B é igual a raiz quadrada menos 4 menos 8 menos 12 ao quadrado, mais 8 menos 3 é igual a 5 elevado ao quadrado. Distância de A até B é igual a raiz quadrada menos 12 ao quadrado, 144, mais 5 ao quadrado, 25. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de 169. Distância de A até B é igual a 13. Viu só como é fácil? Gente, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Até o próximo!